Estamos gravando novamente. Estamos retornando para o segundo tempo. Deixa eu ver aqui se está tudo certinho. Então, nós estamos falando sobre células galvânicas, são células eletroquímicas que passam por processos espontâneos, aonde você tem um movimento de elétrons saindo de um eletrodo que é identificado como ânodo. Esses elétrons que saem desse polo negativo e vão para o polo positivo chamado de cátodo. Pois bem, eu já disse para vocês que dentro deste movimento de elétrons existem duas semi-reações e que, na verdade, existe uma disputa entre duas semi-reações em que você tem, numa semi-reação, elétrons sendo puxados para um lado, na outra elétrons puxados para o outro, e no final da somatória, a reação global, quem vai ganhar esse braço de ferro, né, para onde vai essa reação química, vai ser a semi-reação que tiver maior espontaneidade. Como nós vimos aqui, o processo de perda de elétrons pelo zinco é mais espontâneo, e para nós determinarmos a espontaneidade ou o potencial de uma reação eletroquímica, eu vou mostrar lá mais para frente, mas bastaria, depois da inversão, você veja que inverteu, né? Não está mais negativo, está positivo aqui, ó. Bastaria nós somarmos os potenciais das duas semi-reações que estão acontecendo. Bastaria apenas isso. Mas a gente vai ver com cuidado isso. Lembrando novamente, a equação que traz a espontaneidade de uma reação eletroquímica é a variação da energia livre de Gibbs menos NFE. Quanto mais positivo é esse potencial, mais espontâneo é o processo. Quanto mais negativo for esse potencial, negativo com negativo, positivo, e quanto mais positivo ΔG, mais, ou melhor, menos espontâneo é o processo. Como se trata de uma reação onde você tem forças sendo atuadas ou atuando sobre o movimento de elétrons entre dois eletrodos, nesse exemplo em que você tem a força desse eletrodo e a força desse outro eletrodo, a hora que esse eletrodo, na verdade, que está puxando elétrons, né? Você tem o zinco fornecendo elétrons e o cobre recebendo elétrons. A hora que esse eletrodo começar a perder a força de liberar elétrons e esse de puxar elétrons, você vai começar a ter um processo de equilíbrio, e à medida em que o potencial da célula eletroquímica atingir o equilíbrio, o seu valor vai ser igual a zero. Então, basicamente é o seguinte, você tem uma pilha na tua casa, essa pilha tem uma voltagem, ela favorece o movimento de elétrons de um polo para outro. Ora, a hora que essa pilha atingir o equilíbrio, ela para de ter a capacidade de movimentar o elétron. Para de ter a capacidade de movimentar o elétron. Nós vamos entender um pouquinho melhor, um pouquinho lá para frente. Eu já disse para vocês que nós para identificarmos o valor do potencial de uma semi-reação, nós precisamos ter um potencial. Primeiro que nós não conseguimos definir valores absolutos de semi-reações químicas. Para fazer isso, nós precisamos ter um referencial, então. E nós definimos um referencial para isso. Antes disso, como nós precisamos definir um referencial para a gente poder fazer comparações e determinar o valor absoluto de uma outra reação, né, de uma certa semi-reação química, de oxidação ou de redução, a gente trabalha sempre na condição padrão. A condição padrão é a condição em que a espécie, em que a substância, ela está pura, ela está, além de pura, na concentração, se for em solução, de 1 mol por litro, e além disso, ela precisa estar numa condição de pressão de 1 bar. Substância pura na pressão de 1 bar, e
a, a pressão de um bar pura e também na concentração de 1 mol por litro define a condição de padrão. Muito bem. Outra questão a ser definida. Veja que em algumas situações nós multiplicamos, só um momento, nós multiplicamos toda uma reação, uma semi-reação, por algum número. Toda vez que nós fazemos isso, toda a equação é multiplicada por esse número, por esse fator. Acontece o seguinte, nós também vimos que quando nós multiplicamos uma equação por qualquer número, a variação de entalpia, a variação de entropia, a variação da energia livre de Gibbs, elas também são multiplicadas. O que acontece é que nesta equação do ΔG, se você multiplica por 2 uma determinada equação, você vai ter que multiplicar o ΔG, o ΔG é alterado. Perceba que essa equação tem um número de elétrons, o Fe, que é a constante de Faraday, e o E padrão. Professor? Oi. Ops. Você está compartilhando alguma tela, alguma coisa assim? Muito obrigado. Não, né? Meu Deus. Lamentável. Isso, agora dá para ver. Obrigada. Obrigado a vocês. Daqui a pouco eu tava terminando a aula e vocês não... Eu tô falando o seguinte aqui, ó. Essa equação, que é a equação da energia livre de Gibbs, ela define a espontaneidade de um processo. Quanto mais positivo for o E, mais negativo é o ΔG, e, portanto, mais espontâneo é o processo, porque ΔG é negativo. Quanto mais negativo é o E, mais negativo com negativo vai ficar positivo, e, portanto, ΔG vai ficar positivo. E quanto mais positivo, menos espontâneo. Como essa reação química é uma reação que acontece onde há um cabo de guerra sendo esse eletrodo puxando elétrons para si e esse eletrodo puxando elétrons para si, qual que vai vencer? Aquele que for mais espontâneo. E que na somatória de tudo o potencial for positivo. Por quê? A hora que o potencial for positivo, na conta geral vai ser negativo e o processo vai ser espontâneo. Como isso aqui é um processo em que você tem uma força sendo atuada para que os elétrons se movimentem, essa força vai gastando com o tempo. E aí, à medida em que essa força vai diminuindo, vai chegar uma hora em que o sistema vai atingir o equilíbrio. A hora que ela atinge o equilíbrio, esse potencial é zero. Então, o potencial ele é um indicativo da força com que uma pilha consegue movimentar os elétrons. A hora que a pilha da tua casa para de funcionar é porque ela atingiu o equilíbrio, ela perdeu a força de movimentar os elétrons. Pois bem, o que eu estava falando para você é o seguinte: nós não conseguimos determinar esse valor, que é o valor do potencial, de forma absoluta se nós não tivermos um padrão de comparação. Nós definimos um padrão de comparação para isso, para que pudéssemos determinar o valor do potencial de outras semi-reações. Quais foram, né, ou qual foi a equação que nós definimos? Foi essa aqui. Se você pegar 2 átomos de hidrogênio, ou 2 íons H+, mais 2 elétrons, isso aqui vai definir um potencial, que vai ser igual a 0 volt. Isso é definido por definição. O valor do potencial de uma semi-reação em que 0 volt
Isso aqui é um V, viu, gente? Desculpe, está mal feito aqui, mas é um V. Então, isso aqui foi definido. A partir do momento que eu tenho essa definição, eu consigo fazer comparações. Pois bem, como nós estamos trabalhando com definições, com comparações, nós trabalhamos com a condição padrão, uma condição padrão em que as espécies elas precisam estar puras, na concentração de 1 mol por litro e na pressão de 1 bar. Pois bem, o que eu estava dizendo é o seguinte: nós trabalhamos com uma semi-reação em que nós multiplicamos por 2. E eu disse para vocês que toda vez que você tiver uma equação em que nós multiplicamos qualquer fator, o ΔH ele é multiplicado pelo mesmo fator, o ΔS, que é a variação de entropia, a variação da energia livre de Gibbs, que é o ΔG. Bem, o ΔG, então, se você multiplicar uma reação química, por exemplo, como essa aqui, por 2, a energia livre de Gibbs dessa semi-reação vai ser multiplicada por 2. Mas o potencial não é multiplicado. E isso é importante que vocês saibam, porque isso aí é um motivo, um fator para que pessoas num concurso público, num processo de uma prova, queiram saber se vocês se lembram disso. Ah, mas por que que não é o E, ou o potencial não é multiplicado, o ΔG é, o ΔH é, o ΔS é? Porque na equação da relação entre a ΔG e o E, que é o potencial, nós temos aqui o número de elétrons do processo reacional. Se você multiplicou por 2 a reação química, se você multiplicou por 2 uma reação química como essa aqui, todos esses elétrons foram multiplicados por 2. Percebe que passou para 6? E nessa equação, o que nós levamos em consideração é o número 6 e não o número 3. Então, por isso que aqui o N já considera-se que você está multiplicando o E. Por isso você não vai multiplicar o E. Você não multiplica o E no fator 2. Muito bem. Aqui é só um exemplo. Você tem uma reação química, uma reação de oxirredução, com o valor do potencial e o ΔG. Eu multiplico por 2 essa reação, o potencial mantém-se, mas o ΔG é multiplicado por 2. Tudo bem aí, gente? Tudo bem? Beleza. Existem formas de nós representarmos esta célula. Veja que você há de convir comigo que imagina você ter que escrever isso aqui sempre, não é fácil. Né? Embora na prova eu peço para vocês desenharem, tá? Mas existe uma outra maneira de a gente representar essa célula eletroquímica. Por meio de representações. Por meio de representações. Veja, o eletrodo daquela célula de Daniel, essa célula eletroquímica, né, ou célula galvânica de Daniel, ela é constituída por 2 eletrodos. Um eletrodo de cobre e um eletrodo de zinco. Essas são as formas de você representar os eletrodos. O eletrodo de zinco, o eletrodo de cobre. A linha vertical, ela vai significar uma interface entre a fase sólida e a fase aquosa. Essa interface seria aqui, olha, fase sólida, fase aquosa, ou seja, seria a superfície, entre a superfície e o líquido. Beleza? Pois bem. Além disso, aqui a representação daquela célula eletrolítica, ela é feita por meio, por exemplo, de 2 barras. O que são essas 2 barras? Elas indicam a ponte salina, a presença de ponte salina, em que você tem um eletrodo de zinco mergulhado numa solução contendo zinco 2+, que mantém uma relação por meio da ponte salina com uma solução de cobre 2+, na qual está mergulhado o eletrodo de cobre. E nessa montagem que nós chamamos de diagrama
do diagrama. Do lado esquerdo vai permanecer o eletrodo que sofre oxidação, ou seja, da onde saem os elétrons, que recebe o nome de ânodo ou anodo, e aqui do lado direito fica o eletrodo que vai sofrer redução, que é o cátodo. Então, aqui é o eletrodo que vai sofrer oxidação, chamado de anodo. Eu só vou colocar isso aqui assim, AN de anodo. E desse lado aqui, o cátodo. Vou colocar aqui cátodo. Cát de cátodo. Ops. Então, essa parte aqui, ele vai sofrer um processo de oxidação. E aqui você vai ter um eletrodo em que vai sofrer um processo de redução. Caminhando. Então aqui, só para que, de uma maneira mais didática, esse lado é o lado do eletrodo da oxidação, esse do eletrodo da redução. Como que nós poderíamos, a partir da célula eletroquímica, montar as semi-reações? Veja, o zinco 2+, é um processo de oxidação. Os elétrons precisam ficar do lado dos produtos. Então, esse zinco vai para zinco 2+, mais 2 elétrons. Veja, 2 cargas positivas mais 2 negativas é 0, assim como tem 0 carga desse lado. E cobre, ó, cobre 2+, mais 2 elétrons, gera o cobre 0. Veja, é um processo de redução, por isso que o elétron está do lado dos reagentes. E aí, se você somar as duas reações, você vai obter a reação global desta célula eletroquímica que possui um potencial de 1,10 volts. Tudo bem, gente? Beleza. Eu disse dos potenciais dos eletrodos. Agora, assim, de maneira com maior detalhe, como que a gente determina o potencial de uma célula eletroquímica? Existe uma equação. Eu vou falar a equação, mas eu prefiro a conta que está aqui. Eu acho que é mais fácil. A conta é o seguinte: como se determina o potencial da célula? O potencial da célula é o potencial da reação global. Veja, isso aqui é uma semi-reação, isso aqui é uma semi-reação, isso aqui é uma reação global. Essa semi-reação tem um potencial, essa aqui tem um potencial e essa aqui tem um potencial global, que é essa aqui. Como que a gente determina esse potencial aqui? O potencial da reação global. O potencial da célula vai ser o potencial de redução. Ou seja, o potencial de redução do eletrodo onde chegam os elétrons menos o potencial de redução onde saem os elétrons. Então, o eletrodo onde chega o eletrodo cátodo menos o potencial de redução do anodo. Eu estou te falando essa equação e eu tenho certeza que você nem lembra mais agora essa equação. E nem vai daqui 5 minutos, você não lembra mais. Como que a gente faz para poder, se cair uma prova, alguma coisa desse tipo numa prova? Simples. Essa outra forma aqui. Essa outra forma. Independentemente se aqui é anodo, se aqui é cátodo, anodo é onde sai o elétron, cátodo é onde chega o elétrons, ele vai te dar semi-reações. Aqui estão duas semi-reações. Ele vai te dar os potenciais. Percebam o seguinte. Perceba o seguinte. Perceba. Deixa eu só ver um negócio que eu falei aqui para vocês, para eu corrigir em termos do potencial. Tá certo. Perceba o seguinte. Isso aqui são potenciais de redução.
Aqui o zinco 2+, né, tendendo a reduzir, o potencial padrão é menos 0,76. E aqui o cobre 2+, é 0,34. A primeira coisa, a pergunta que vocês têm que fazer, qual dessas duas semi-reações vão ocorrer mais espontaneamente? Eu só vou descobrir se eu pensar em termos daquela equação que eu mostrei para vocês. ΔG é igual a menos número de mols F e aqui o valor do potencial. Aqui na condição padrão, aqui na condição padrão. Menos 0,76 é negativo. Se eu colocar negativo aqui, com negativo vai ficar positivo. Então, essa reação, ela não é espontânea. Essa aqui de baixo, ela é espontânea. Então, essa reação vai permanecer assim. A de baixo eu preciso mudar. Quando eu mudo, veja que eu mudo. Quem era produto virou reagente, quem era reagente virou produto. E o potencial que era negativo ficou positivo. Feito isso, observe o número de elétrons. Se o número de elétrons é igual, corte esses elétrons, some reagentes, está aqui, some produtos, está aqui. E depois basta você somar esses valores. E você vai encontrar o valor do potencial da célula eletroquímica. Tudo bem? Compreendido, gente? Muito bem. Então, eu já falei do potencial padrão do hidrogênio, que era 0 volt, e você determina o potencial de uma semi-reação de zinco 2+, ganhando 2 elétrons em relação a esse eletrodo de hidrogênio. E isso permitiu você criar uma série eletroquímica de inúmeras semi-reações. Perceba que o valor do potencial da semi-reação do hidrogênio, que é 0, está bem no centro. Existem demais potenciais que são positivos, estão aumentando nessa direção. Existem potenciais que estão diminuindo nessa direção. Perceba outra coisa, que isso aqui são semi-reações de redução. O elétron estão do lado dos reagentes. Portanto, quanto mais positivo, maior é a tendência dessas reações acontecerem. Portanto, maior vai ser o caráter oxidante, porque a espécie vai ganhar elétrons. O sentido contrário é verdadeiro. Se você vai diminuindo o valor do potencial, vai se transformando cada vez menos espontâneo o processo de redução. E menos espontâneo a capacidade dessas espécies ganhar elétrons. Vai diminuindo a capacidade delas de serem oxidantes, mas vai aumentando a capacidade dessas espécies de serem agentes redutores, de fornecer elétrons, porque a reação contrária de fornecer elétrons é que passa a ser espontânea. Tudo bem, gente? Continuemos. Tudo bem esse raciocínio que eu fiz aqui com vocês? Conseguiram? Porque eu vou entrar em células eletrolíticas. Vou começar a complicar esse movimento de elétrons. Compreenderam isso? Vai lá, então vamos lá. Agora eu vou falar para você o seguinte. Vou começar a falar sobre células eletrolíticas. Células eletrolíticas são células eletroquímicas cujas reações não são espontâneas. Então, são situações em que nós precisamos fornecer energia para que um processo reacional aconteça. Em geral, você a partir de um fornecimento de uma energia elétrica,
você pode transformar, enfim, você pode, desculpe, por meio de um processo, por meio de uma energia elétrica, você consegue armazenar uma energia química. Então você consegue carregar uma bateria. Você desliga o processo de carregamento da sua bateria, novamente a bateria começa a funcionar espontaneamente. Vou repetir de novo. Uma célula eletrolítica ela permite que reações não espontâneas aconteçam. Uma bateria, uma pilha, a tendência dela é ela fornecer um movimento ou provocar um movimento de elétrons. Quando ela entra em equilíbrio, a bateria para de funcionar. Existem baterias, existem pilhas que são recarregáveis. Você coloca ela no suportinho e coloca ela na tomada. Ela começa a recarregar. Nesse processo de recarregamento, o movimento de elétrons dos fios que passam ou pelas pilhas, na verdade, eles causam um trabalho elétrico, porque a energia elétrica está percorrendo a pilha no sentido de carregar a pilha de energia química. Porque nada mais, nada menos, quando você tira aquela pilha da tomada, a pilha volta a funcionar de novo. Ou seja, você carregou a pilha de energia química para que sofra novamente uma reação espontânea e gere a movimentação de elétrons. Bem, essas células eletrolíticas, né, elas sofrem processos, reações chamadas de eletrólise. São reações não espontâneas em que você fornece uma corrente elétrica para que ou para que se aconteça esse processo ou de oxidação ou de redução. Esses processos de eletrólise ou de reações não espontâneas dentro de uma célula eletrolítica, ela pode acontecer em soluções aquosas ou por via aquosa ou por via ígnea. Nós vamos ver por via aquosa. E a via ígnea, para que vocês entendam, é quando você tem a substância fundida, você não envolve meio aquoso. Você pode ter um sólido mergulhado na mesma substância em no estado líquido. Lembrando que toda vez que você, a gente, num processo de eletrólise, a substância, ela sempre, então, falando agora do processo de eletrólise em meio aquoso, a substância encontra-se, em geral, dissolvida em água. Então é importante o fator se considerar que se a água fosse pura e se só tivesse água, beleza, mas o processo vai acontecer sem qualquer tipo de interferência. Como na água existem outras espécies, inclusive o processo de autoionização da água, a presença de outras espécies podem acabar influenciando nessa capacidade de uma semi-reação em puxar ou em liberar elétrons numa reação de óxido-redução. Vamos dar uma olhadinha aqui. Então, a reação, novamente para mostrar valores aqui. Uma reação como essa, do hidrogênio com oxigênio, ela é uma reação espontânea. Por isso que reações químicas que liberam que liberam hidrogênio, são perigosas. São reações espontâneas. Olha o valor do potencial, 1,23 volts. Em geral, essas reações liberam muita energia, elas são incandescentes. Existe um experimento, eu não sei se vocês fazem um experimento no laboratório, colocando para reagir uma solução ácida com plaquinhas metálicas, placa de alumínio, placas de magnésio. Em geral, você coloca essas placas, se for placas fininhas, elas começam a sofrer um processo de oxidação e liberam o hidrogênio. Esse hidrogênio ele começa a ficar preso, geralmente você faz esse experimento em bureta. As plaquinhas elas entram dentro da bureta, são plaquinhas fininhas e pequenas, que entram em contato com o líquido que está dentro da bureta. E à medida em que aquele metal ele vai reagindo e vai liberando hidrogênio, o gás vai empurrando o líquido para baixo da bureta, na parte de baixo da bureta. E, infelizmente, existem alguns professores, inclusive alguns alunos, que, para verificar o que acontece, se tem hidrogênio mesmo, eles acionam um isqueiro e liberam o gás. A tendência é explodir, é pegar fogo.
por causa dessa quantidade de energia alta que você tem. Um processo espontâneo, veja, positivo. Se é positivo, lembrando da equação, se E é positivo, o resultado final de toda esta conta é negativo, ΔG negativo, processo espontâneo. Pois bem, veja a reação inversa. Vamos supor que você não queira reagir hidrogênio com oxigênio para gerar água, mas você queira produzir hidrogênio e oxigênio a partir da água. Veja que já não é um processo espontâneo. Veja que o potencial é negativo. Se é negativo, negativo com negativo fica positivo. ΔG positivo trata-se ou demonstra-se que estamos trabalhando com um processo não espontâneo. Então essa reação aqui de baixo ela não é espontânea. Para ela acontecer essa reação, e não a de cima, esta reação, a conversão de água em hidrogênio e oxigênio, eu preciso de energia. Eu preciso ter uma fonte que favoreça que o processo reacional aconteça. Que processo reacional? A água gera hidrogênio e oxigênio. Bem, como que nós fazemos isso? Nós podemos usar uma bateria, nós podemos usar uma pilha que forneça a energia. Se a energia for de um potencial de 1,23 volts positivo, ou seja, veja, contrário a esse movimento, o negativo significa que está vindo nesse sentido, da água para o hidrogênio e oxigênio. Se você aplica um potencial, me desculpe, né? Se você me aplica um potencial negativo, porque tem que ser negativo, porque ele é contrário a esse aqui, né? Se você aplica um potencial de menos 1,23 volts, você, no mínimo, você vai estar com uma quantidade mínima necessária para que a reação contrária, ou seja, a reação do hidrogênio com o oxigênio, não gere água. Então você está numa situação de equilíbrio, porque o hidrogênio está produzindo, mas no mesmo sentido que está produzindo, ele também está voltando. Nós precisamos de uma fonte de energia que libere uma quantidade de potencial que precisa ser superior a essa quantidade. Veja, se eu der 123, vamos supor que eu dê 128, né? Menos 128. Eu estou dando aqui 0,0. Aqui o sobrepotencial nunca vai ser 6, né? Aqui é 5, né? Só um minutinho, deixa eu acertar isso aqui. 5 mais 3, até onde eu sei, é 8. Né? Então, veja. Deixa só eu salvar aqui. Então, se eu aplicar um potencial, usar uma bateria que me dê um valor de menos 128 volts, eu estou dando os 123 volts necessários, negativos, para evitar com que essa reação contrária aconteça, e ainda dou 0,05 volts para vencer essa tendência da reação inversa. E aí eu vou favorecer com que essa reação não espontânea aconteça. Ou seja, eu sempre preciso de uma energia chamada de sobrepotencial. Sempre preciso dar um pouco mais de energia do que o mínimo necessário para que a reação não espontânea aconteça. Tudo bem, gente? Compreendido? Muito bem. Células aí. Ops. O que eu quero mostrar aqui com vocês então? Então veja. Veja que é a mesma reação química. É a mesma reação química. É a mesma célula eletrolítica. Qual a diferença? A diferença é que nós ligamos uma bateria. Tá aqui, ó. Esse sinal aqui é o sinal de uma bateria. Toda vez que você vê aqui, olha, esse sinal vertical com sinal positivo, veja que ele é maior em relação a esse polo negativo que é menor. E veja que tem um gap aqui, ó. Isso aqui é um sinal
de física elétrica ou de eletricidade. Para você entender o que esse sinal está representando, ele está representando o seguinte: isso aqui é uma bateria cujos elétrons estão saindo desse polo negativo e estão tentando forçar o movimento dos elétrons nesse sentido aqui, ó, do menos. Opa, deixa eu colocar um negócio para vocês entenderem. Ele está saindo aqui, olha, do menos para o mais. Então ele está nesse sentido, ó, do menos para o mais. A bateria está tentando impor este movimento aqui, ó, do elétron. Pois bem, veja, se a bateria está querendo impor este movimento da esquerda ou da direita para a esquerda, ou da esquerda, talvez seja a melhor definição, da esquerda para a direita, ou movimento horário, este é um movimento, gente, contrário ao movimento espontâneo desta célula. Porque a gente sabe que o zinco oxida mais facilmente do que o cobre. O zinco, a tendência é o elétron vir da direita para a esquerda. Mas eu estou trabalhando com uma força eletromotriz da bateria que é maior do que o potencial da célula. Ele está falando o seguinte: essa célula tem um potencial de mais 1,10 volts. Eu estou usando uma bateria que está dando um sinal negativo, ou seja, sinal contrário, maior do que 1,10 volts. Quando isso acontece, ou seja, o potencial da bateria é maior do que o potencial da célula eletroquímica, a bateria é que impõe o movimento de elétrons aqui nesse sistema. Então, se é essa bateria que impõe o movimento de elétrons, os elétrons vão sair não daqui do zinco, da placa de zinco, vai sair do cobre. O cobre passa a ser o anodo. Aí você fala: mas professor, por que está positivo aqui? Está positivo porque o polo da bateria que é positivo. E ele vai seguir, ele vai continuar sendo positivo, porque é a bateria que está impondo o movimento de elétrons. E vai ficar negativo aqui, ainda que seja o cátodo onde está chegando os elétrons, porque quem está forçando essa situação do potencial aqui, do sinal do eletrodo ser negativo, é a bateria. Muito bem. Então os elétrons estão vindo da esquerda para a direita. Ora, se os elétrons estão saindo da esquerda para a direita, o cobre, a placa de cobre está oxidando. Se ela está oxidando, ela está liberando íons cobre 2+. Num ambiente que estava em equilíbrio o sulfato com o cobre. Essa solução está começando a ficar rica em carga positiva. Do mesmo jeito, o elétron que está saindo e está chegando aqui no zinco está forçando a redução do zinco 2+, para zinco metálico. O zinco metálico começa a impregnar a placa. No que ele começa a impregnar a placa, ele começa a favorecer o enriquecimento da solução em sulfato. Ou seja, essa solução fica rica em carga negativa, essa aqui em positiva. Ora, para que não exista uma dificuldade dos elétrons começar a sair, porque aqui está ficando rico em uma solução, está ficando rico em cargas positivas, e você começa então a dificultar a saída dos elétrons. E aqui começa a dificultar a chegada dos elétrons, porque a solução começa a ficar negativa. É que começa a haver um movimento também da ponte salina, em que espécies positivas vêm em direção a espécies negativas e espécies negativas vêm em direção a espécies positivas. Perceba o movimento dos elétrons. O elétron é forçado pela bateria da esquerda para a direita. Aí o sulfato, porque você começa a causar um processo de redução no zinco 2+, virando zinco metálico. Fica rico em sulfato, que é a carga negativa se move para cá, e mais carga negativa se move para se interagir com o cobre aqui nessa interface, e aí você começa a ter um movimento do elétron do cobre em si, você tem esse movimento aí e o circuito ele se fecha. Se eu não tiver a ponte salina, o circuito não se fecha. Os elétrons vão ficar se movimentando, vai chegar uma hora que a solução está tão rica aqui em carga negativa que o elétron não vai conseguir chegar aqui. E aqui vai estar tão rico em cobre 2+, que o elétron não vai conseguir sair. Você vai atingir mais rápido o equilíbrio. Tudo bem, gente? Compreendido?
Compreendido, gente? Muito bem. Veja, ó, dá uma olhadinha aqui, ó. O que que mudou daqui para cá, daqui, né, onde a gente estava, para cá? Ó, vou mostrar de novo. Ó. Daqui para cá. O movimento do elétron. O que que foi alterado daqui, que eu coloquei a bateria, para cá? Porque a bateria continua, o elétron, a bateria continua tentando forçar um movimento dos elétrons no sentido de uma reação não espontânea. Mas por que que ela não conseguiu e a reação espontânea ainda acontece? Veja, quando a força eletromotriz é a capacidade que a bateria, meu Deus santo, é a capacidade da bateria, que é isso aqui, capacidade da bateria, em puxar elétrons. Ele tem a tendência dessa força eletromotriz de puxar os elétrons da esquerda para a direita. Da esquerda para a direita. A tendência da bateria. A tendência da bateria, puxar da esquerda para a direita. Pois bem. E por que que não está os elétrons movimentando da esquerda para a direita? Porque a força eletromotriz dessa bateria é menor do que a força da própria célula eletroquímica. Essa força da célula eletroquímica é 1,10 volts. Se a bateria for menor do que 1,10 volts, a bateria não consegue imprimir ou definir o lado em que os elétrons vão se movimentar. E aí então a reação espontânea acontece, só que ela vai acontecer mais lentamente, porque você imagina o seguinte: os elétrons espontaneamente, a tendência é eles saírem da direita para a esquerda. Só que a bateria, a tendência dela é fazer o contrário, os elétrons saírem da esquerda para a direita. Então é como se fosse um cabo de guerra. A célula eletroquímica, a tendência é girar os elétrons para cá, no sentido anti-horário, enquanto a bateria, embora não consiga vencer esse movimento, ela diminui a velocidade deste movimento, porque ela está puxando os elétrons para o sentido contrário. Então aqui a reação a reação espontânea, que é a reação direta, mas é uma reação mais lenta do que aqui, porque aqui a reação ela é inversa, ela não é espontânea. Você está provocando uma reação que ela não é espontânea, mas ela não é lenta, porque aqui quem está imprimindo a velocidade é a bateria. Aqui não é a bateria não tem capacidade para alterar o fluxo dos elétrons, mas diminui a velocidade. Lembrando que quem define a corrente é o movimento de elétrons. Se o elétron vem no sentido anti-horário, a corrente mostra-se no sentido horário. Compreendido aí, pessoal? Beleza. Veja bem, olha aqui, eu vou mudar agora. Vou mudar como a bateria foi ligada na célula eletroquímica. Aqui a bateria foi ligada de tal maneira que os elétrons pudessem se movimentar no sentido horário, nesse sentido, ó, saindo do polo negativo, vindo para o polo positivo. Eu vou mudar, eu vou inverter. Aonde está negativo, vou colocar positivo, onde está positivo, vou colocar negativo. Olha aqui, ó. Mudei o sentido agora. Mudei o sentido da bateria. A bateria agora, do jeito que ela está forçando o movimento dos elétrons, forçando, ou tentando pelo menos forçar o movimento dos elétrons, está no sentido anti-horário. Bem, se a força eletromotriz for colocada neste sentido, veja que ela foi colocada no sentido em que ela está favorecendo o movimento espontâneo. Então aqui, independentemente se a força eletromotriz ela tem uma energia que é menor ou maior do que a célula eletrolítica, ela vai ajudar a célula eletrolítica de qualquer jeito.
Aqui o movimento elétrico vai passar a ser mais rápido, porque a célula essa célula eletrolítica, com a presença da bateria, a bateria está ajudando os elétrons a movimentarem-se na direção espontânea do processo reacional. E aí, novamente, o movimento da corrente elétrica no sentido contrário. Beleza aí, gente? Então, veja, depende de como você coloca a bateria, como você liga a bateria, você pode favorecer. Depende de como você coloca a bateria, beleza? Depende de como você coloca a bateria. Você pode favorecer. Dependendo de como você coloca a bateria, você pode favorecer o movimento dos elétrons. Você pode favorecer o movimento dos elétrons. Você pode favorecer o movimento dos elétrons na direção da reação espontânea ou favorecer os elétrons na direção da reação não espontânea. Beleza? Compreendido isso, gente? Bem, perceba o seguinte, isso aqui é uma reação química que está sendo acelerada com uma bateria. Então essa bateria poderia ou não estar aqui. Poderia ou não. Bem, à medida em que a reação acontece, zinco 2+ vai sendo liberado na solução. Cobre 2+ vai acabar sendo retirado da solução. Você acaba aumentando a quantidade de cobre sólido e diminuindo a quantidade de zinco sólido. Veja, é um processo em que em algum momento vai atingir o equilíbrio. É um processo que você consegue determinar a espontaneidade dele. E se você consegue determinar a espontaneidade dele, você consegue monitorar. Como eu mostrei, né, quando a gente estava falando de termodinâmica, a energia livre de Gibbs de uma reação. Através de um valor padrão da energia livre de Gibbs, mais R, que é a constante dos gases ideais, a temperatura, e Ln do quociente da reação. Quando o quociente da reação é igual à constante de equilíbrio, significa que você atingiu o equilíbrio. Quando isso acontece, o ΔG é igual a 0. E quando o ΔG é igual a 0, aí você vai passar esse ΔG padrão para cá e você vai achar o valor da constante de equilíbrio. Porque o Q virou K. Bem, e quando você trabalha com reações eletroquímicas? Simplesmente você vai transformar o ΔG em -NFE. Veja que eu substituí -NFE em todos. E a condição padrão, claro que passa a ser uma condição padrão do potencial. Se nós simplificarmos essa equação, eu vou ter que o potencial de uma célula eletroquímica é igual ao potencial padrão menos RT dividido por NF. R, constante dos gases ideais, o valor em geral, que são utilizados, é 0,082 litro, atmosfera, mol, Kelvin, que são as unidades, temperatura dividido pelo número de elétrons e a constante de Faraday. 96.400... cadê, meu Deus? 96.400... aqui. 96.485. Ou 9,64810 a 4 Coulomb mol, ou por mol, Ln do quociente da reação. Essa equação é chamada de equação de Nernst. Essa equação de Nernst, toda vez... Veja, o que eu disse para você? Quando o equilíbrio químico é atingido, esse valor aqui de ΔG é 0, assim como esse valor de E é 0. E se esse E de valor é 0 no equilíbrio, o potencial padrão pode ser igualado à constante de equilíbrio.
Então, se você faz um estudo de potenciais padrão, você também pode encontrar valores de constante de equilíbrios para as suas reações químicas. Como que nós fazemos ou utilizamos essa equação? Veja aqui, olha. Calcule a força eletromotriz. Força eletromotriz é a força com que uma célula eletroquímica puxa os elétrons. Calcule a força eletromotriz em 25 graus Celsius de uma célula de Daniell, na qual a concentração de íons zinco 2+ é 0,10 mol por litro e a de íons cobre 2+ é 0,0010 mol por litro. E aí você tem os dados de RTF, nessa condição de 25 graus Celsius, e a condição dos gases ideais. Olhe só como são as coisas. Para nós calcularmos o potencial que ele está pedindo, a força eletromotriz da célula, eu preciso achar o potencial padrão. O potencial padrão foi dado aqui, ó, 1,10 volts para a reação global, que é essa. Veja que a reação global, esse zinco é sólido, esse cobre é sólido. Espécies sólidas não entram nem no quociente da reação e nem na constante de equilíbrio. Não entram. E a definição do quociente da reação é a concentração dos produtos pela concentração dos reagentes de maneira simplificada, porque, na verdade, teríamos que utilizar a atividade do produto e a atividade do reagente. A atividade do produto a atividade do produto e a atividade do reagente. A atividade do produto ou a atividade do reagente, elas são definidas por um coeficiente de atividade vezes a concentração das espécies. Então, a atividade é um pouco diferente em relação a considerar apenas a concentração. Bem, esse valor do potencial padrão é dado, é o potencial padrão da reação global. Veja que ele deu o valor de RTF, está aqui 0,025693 volts, coloquei aqui a parte de cima. O número de elétrons é o número total de elétrons envolvidos nessa reação química, que são 2 elétrons. Cadê os 2 elétrons? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Aqui, ó. 2 elétrons. 2. Então, aqui você, na reação do zinco, nessa reação do zinco metálico cobre, 2+, aqui você coloca 2, está aqui o 2. Ln, aí a gente tem que tomar cuidado. Como eu disse para vocês, sólido não entra na constante de equilíbrio ou do quociente da reação. Então, sólido, isso aqui é sólido, não entra. Isso aqui é sólido, não entra. E aí nós vamos pegar a atividade ou a concentração, né? A atividade do produto, o produto é zinco 2+, o zinco 2+ é 0,10 mol por litro, está aqui, dividido pela atividade do cobre 2+, que é 0,010 mol por litro, está aqui. Fazemos esta conta, fazemos a conta de baixo, e nós vamos ver vamos ter um potencial de 1,04 volts. Tudo bem, gente? Pelo menos entenderam o raciocínio do cálculo? Tudo bem. Ainda assim, veja, ainda estou falando de reações eletrolíticas. Reações em que eu preciso fornecer energia. Quando a gente precisa fornecer energia, uma das vias pelas quais você consegue fornecer energia é por corrente elétrica. Então, num processo de eletrólise, eu consigo determinar, ou melhor, eu consigo determinar numa reação de eletrólise o número de elétrons que são fornecidos numa reação química para que você possa forçar, para que você possa favorecer a ocorrência de uma reação não espontânea.
Se eu sei o número de elétrons que eu estou fornecendo numa reação química, eu consigo calcular o quanto do produto eu gerei de uma reação não espontânea. Repetindo, nós estamos vendo reações eletrolíticas, ou seja, eletrólise. Geralmente, nesses processos de eletrólise, acontece via fornecimento de energia, em geral, energia elétrica. Se você consegue determinar o número de elétrons que você está fornecendo numa reação química, você seguramente consegue calcular a quantidade de material que você está produzindo. E aí, existe uma equação que é chamada da equação de Faraday, ou a lei de Faraday, que é essa equação simples, aonde o N é o número de elétrons, que pode ser calculado pela quantidade de carga fornecida para o seu material, dividir pela constante de Faraday. O que é essa quantidade de carga? É a corrente vezes o tempo que você está fornecendo a corrente, dividido pela constante de Faraday. Corrente vezes tempo, dividido por F, vai nos dar o número de elétrons. Essa carga ela é dada em Coulomb, a constante de Faraday é dada em Coulomb por mol, a corrente é dada em ampere e o tempo em que corrente flui, é o tempo em segundos. Veja como seria a utilização desta equação da lei de Faraday. O alumínio, veja aqui o exemplo. O alumínio é produzido pela eletrólise de seu óxido dissolvido em criolita fundida. Então você produz o alumínio a partir da criolita fundida, ou usando a criolita fundida. Ele quer que a gente encontre a massa de alumínio que pode ser produzida em um dia, em uma célula eletrolítica que opera continuamente com 1 vezes 10 a 5 ampere. A criolita não reage. Ele está falando o seguinte: durante um dia são fornecidos 100 mil amperes. Durante um dia são fornecidos 100 mil amperes para que você possa converter o alumínio a L3+, ou seja, o íon alumínio em alumínio metálico. É a reação inversa. Bem, se nós usarmos a equação de Faraday, pegar a corrente, que é 1 vezes 10 a 5 ampere, pegar o tempo de um dia, transformar tudo isso em segundo, será 86.400 segundos. E a constante de Faraday, 9,6485 vezes 10 a 4 Coulomb por mol de elétron. Isso vai dar 89.548 mol de elétrons. A reação, aí vamos voltar para a reação. Você achou o número de elétrons. Ele não quer o número de elétrons, ele quer saber o quanto de alumínio você gerou. A semi-reação do alumínio é alumínio 3 mais fundido mais 3 elétrons, gerando alumínio líquido. A pergunta é o seguinte: para você reduzir um alumínio 3 mais, você precisa de 3 elétrons, mas eu tenho mais de 89 mil elétrons. Vou fazer uma regrinha de 3, olha. 3 mols de elétrons produz 1 mol de alumínio. Ó, 3 mols de elétrons produz 1 mol de alumínio. 89.548 mol de elétrons vai me produzir X mol de alumínio. Vai representar 29.849 mol de alumínio. Mas eu não cheguei ainda, ele quer massa. 1 mol de alumínio tem 26,98 gramas de alumínio. 29.849 mol de alumínio será, regra de 3, 805,3 quilogramas de alumínio. Então, a ideia: acha-se o número de elétrons, depois acha-se o número de mols de alumínio por meio desses elétrons sendo fornecidos e, por fim, acha-se, a partir do número de mols aqui calculado, a massa de substância produzida. Compreenderam, gente?
Compreenderam, moçada? Muito bem. Veja. É a parte final para que a gente possa fazer alguns exercícios. Para esses processos de eletroquímica, vejo que eu tenho que sempre usar um potencial. Sempre usar um potencial. Mas como eu disse para você, seja uma reação eletrolítica, onde acontece uma eletrólise, seja uma reação galvânica em que seja espontânea, a reação em si ela vai acontecer no meio de outras espécies. E você trabalhar com os potenciais padrão, que são esses valores, que são determinados comparando o valor de uma semi-reação com a semi-reação de hidrogênio, nem sempre você repetir no laboratório o experimento para determinar o potencial, nem sempre você vai repetir o potencial que sai, ou melhor, que está nos livros. Por que isso? Porque existem espécies lá na solução que podem estar reagindo com as suas espécies de interesse. Você pode ter reações de equilíbrio químico também acontecendo, reações de dissociação, reações de associação, formação de complexos, solvólise, ou seja, a reação do solvente com o soluto. E você também pode ter problema, porque quando nós estamos fazendo nossos cálculos, muitas vezes os colegas não colocam aqui na reação de Nash, não colocam a atividade, colocam a concentração. E como eu disse, vou mostrar para vocês aqui, isso aqui é só um conhecimento para vocês, tá? Só um conhecimento. Como eu disse, a atividade ela é definida em função de um coeficiente de atividade. A atividade ela é definida em função de um coeficiente de atividade um momento. Um coeficiente de atividade chamado de F vezes a concentração da espécie. Olha, depender das espécies que estão na solução, essa coeficiente de atividade pode ser maior ou menor e acabar influenciando no valor do potencial padrão e do potencial que você está calculando. Olhe só como são calculados o coeficiente de atividade, gente, como não é uma coisa simples. Ele depende da carga da espécie que está em solução. Ele depende da força iônica, esse I aqui é a força iônica. Um momento. Esse I é a força iônica. Ele depende do diâmetro efetivo do íon. A força iônica depende da concentração e da carga do íon. Então, veja, se você tem uma grande quantidade de espécies lá, eu vou ter uma grande força iônica, porque eu vou ter concentrações de muitas espécies. Se eu tenho valores grandes das forças iônicas, valores grandes das forças iônicas, porque você tem várias concentrações de várias espécies, porque esse I minúsculo, o que significa? É a concentração da espécie I vezes a sua carga ao quadrado. Se você tiver várias espécies, você vai ter várias multiplicações dessas. Aí a força iônica aumenta. Aí o resultado também vai ser alterado. Então, muitas vezes não dá para você usar nem essa equação de Debye-Hückel para você calcular essa força iônica. E aí, uma semi-reação
Uma semi-reação de redução, como essa, do ferro 3+. Deixa eu corrigir um negócio aqui. Ferro 3+. Indo para ferro 2+, que tem um potencial padrão de 0,771 volt, pode ser que você, ao reproduzir o experimento para determinar esse potencial padrão, você não consiga chegar nesse valor. Se você trabalhar com uma solução de 10 a menos 4, porque como que você determina o potencial padrão dessa solução? Você vai ter um eletrodo de platina, um fio de platina imerso numa solução 10 a menos 4 mol de ferro 3+, íons ferro 2+, e ácido perclórico. Olha aqui, ácido perclórico. E, lógico, medido contra um eletrodo padrão de hidrogênio. A leitura dá 0,77 volts, ou seja, é aquilo que está fornecendo aqui. Entretanto, se a gente mudar a concentração do ácido perclórico para 0,1 mol, veja, eu saí de 10 a menos 4 para 0,1 mol. O potencial vai diminuir para cerca de 0,75 volts. E se eu aumentar ainda mais a concentração, o valor vai cair mais ainda do potencial. Ah, mas por que isso está acontecendo? Veja, quando eu aumento mais a concentração de íons H+, eu favoreço uma reação dos íons H+ com os íons ferro metálico. E isso acaba, sim, causando problemas para mim. Significa o seguinte, se eu adiciono mais íons H+, ele vai reagir com o ferro sólido, mas lá não tem ferro sólido, mas ele também vai reagir com as espécies que estão lá no meio. Vai aumentar a força iônica. Você acaba disponibilizando menos as espécies que estão lá para sofrer uma reação de eletroquímica. E fatalmente, se você diminui a capacidade dessas espécies em estarem dispostas a sofrer reação química, a força iônica diminui, o coeficiente de atividade diminui, e se o coeficiente de atividade diminui, a atividade diminui, e se a atividade diminui, você vai ter reflexo isso no seu potencial. O que se faz, né, para se buscar melhorar isso, né? Buscar se melhorar isso. Isso aqui está falando, tudo isso que eu estou dizendo para você está escrito isso. O que se faz para melhorar? Se trabalha com os potenciais formais. O que são potenciais formais? São potenciais que são trabalhados com concentrações conhecidas e, em geral, se busca trabalhar com concentrações das espécies que estão envolvidas no processo reacional com concentrações fixas em 1 mol por litro. Aí faz experimentos, se acha os valores dos potenciais padrão nessas condições, 1 mol por litro. E aí você, com os valores do potencial, nessa condição formal, aí você consegue sim reproduzir, não o valor dos livros, mas você consegue reproduzir os valores no laboratório. Você faz o experimento, mantém essas concentrações constantes, né? E você vai achar um potencial padrão para aquela semicélula, que pode muitas vezes ser maior ou menor, depender do ácido ou da base que está envolvida junto com o eletrodo sólido. Então, eu estou dando um exemplo de reações como do ferro e cianeto, gerando ferrocianeto. O potencial padrão é 0,36 volts, e se for um potencial formal com ácido perclórico, é 0,72 volts, 1 mol por litro. Essa reação do mercúrio, que é 0,788 volts, se você misturar ácido clorídrico, vai cair para 0,274 volts. De prata é 0,799 volts, mas pode cair para 0,228 volts em ácido clorídrico. Então, essas coisas são muito, muito importantes. Muito importantes. Então, essas questões das interações das espécies que estão em solução com espécies que não fazem parte da reação, mas que influenciam na reação, elas têm que ser pensadas.
Veja, aqui eu estou falando do ferro e cianeto. Ferro e ferro. Veja, 4 menos, 3 menos. E aqui estão as reações. O ácido dessa espécie é mais fraco que esse aqui. Ó. Esse aqui é mais fraco que esse. Significa que se esse aqui é mais fraco do que esse, essa espécie, então, que é mais forte, ou é um pouco mais forte, ela vai, a tendência do ácido, ou seja, aqui não é ácido, aqui já está na espécie iônica. Estou falando do ácido, ou seja, tem um hidrogênio aqui. O ácido dessa espécie é mais forte do que essa dessa espécie. Se ele é mais ácido, ou seja, mais ácido significa mais factível a sofrer um processo de ionização, ele vai liberar mais íons H+. Vai liberar mais íons H+. Bem, se ele libera mais íons H+, eu vou ter na solução mais essa espécie do que essa espécie, que é uma espécie que não é ou não tem uma capacidade igual à espécie de baixo de liberar íons H+. É um ácido mais fraco. Então, se esse ácido de baixo é mais forte, ele vai liberar mais íons H+. Se o de cima é menos forte, ele vai liberar menos. Ora, liberar mais ou liberar menos íons H+, significa que vai influenciar na quantidade dessas espécies. E aí você vai ter um valor de um potencial que não vai ou pode não corresponder ao valor que se encontra em livros da literatura. Porque muitas vezes não se leva em consideração, ou se trabalha em meios muito limpos, ou não se considera essa questão enfim, das impurezas que estão dentro de uma solução. Então é isso que eu precisava falar com vocês em termos de eletroquímica. Cadê os senhores? Compreenderam aí, gente? Meus filhos? Não dorme não, meus filhos. Não dorme não, hein? Vamos fazer uns exercícios aqui, ó. Fazer pelo menos um exercício, daí eu libero vocês mais cedo. Espera aí. Vamos ver aqui. Olha só. A seguinte... Opa. Deixa eu aumentar um pouquinho para vocês verem. A seguinte reação... Aqui está falando para a gente procurar os valores dos potenciais padrão em tabelas de séries eletroquímicas para fazer os exercícios, tá bom? A seguinte reação redox é usada em meio ácido no bafômetro para determinar o nível de álcool no sangue. Íons H+, mais dicromato, mais etanol, gera crômio 3+, acredito que seja oxalato, mais água. E aí esse crômio 3+, que acaba provocando uma reação colorimétrica, e aí você pode verificar se o cidadão ele está ou ele não está embriagado. Aí ele está perguntando o seguinte: identifique os elementos que mudam de estado de oxidação e indique os números de oxidação inicial e final desses elementos. Escreva e balanceie a semi-reação de oxidação, a de redução, combine as semi-reações para obter a equação balanceada. Vamos lá. Aqui não dá para responder. Um momento. Também não está certo.
pular duas porque acho que não vai dar. Eu tô fazendo meu quadro aqui para poder responder para vocês, tá bom? Pronto. Resolução. Não, aqui não. Resolução. Isso vai aparecer aqui. Aí, agora sim. Vamos prosseguir aqui. Então ele está pedindo para a gente montar, na verdade, balancear a equação. Então, vamos aqui. Hidrogênio aquoso Cr2O7 2 menos aquoso C2H5OH aquoso Cr3 mais C2H4O aquoso líquido. Deixa eu ver se eu não errei. Calma aí. Deixa eu colocar isso aqui. Dois. Vamos ver aqui. Só um minutinho que eu tô acertando pra gente já começar aqui, tá? Veja. Qual que é o NOx? A gente precisa primeiro estudar o NOx. Aqui. O NOx daqui do hidrogênio. Mais um. NOx do hidrogênio, mais um. Já vamos deixar aqui.
O NOx daqui, do oxigênio, a gente sabe, é -2. Do crômio, não. Vamos fazer a conta aqui, ó. Do crômio é X, a gente não sabe. Eu vou multiplicar por 2, porque eu tenho 2 crômios. -2, porque o NOx do oxigênio é -2. Vezes 7, porque tem 7 hidrogênios. E isso igual a 2 menos. Ou -2, porque a carga é -2. Bem, 7 vezes 2, 14 negativo, que ao passar para esse lado vai ficar positivo, -2 dividido por 2, 6. Então, aqui, o X, que é o, o estado de oxidação do crômio, mais 6. Beleza? Vou colocar esse negócio para cá. E esse aqui é o estado de oxidação do crômio. Isso aqui eu já vou deixar o X e já vou deixar assim, ó, crômio. Pra gente saber que eu estou falando do crômio. Aqui, vamos ver aqui. Acho que para facilitar a nossa vida, eu vou escrever assim: 6. Vamos lá. Fazer essa continha aqui. Deixa eu também dar um pouquinho mais de espaço. Aqui eu não sei o carbono. X vezes 2, porque tem 2 carbonos. Menos não. Mais porque o estado de oxidação, o número de oxidação do hidrogênio é 1. Vezes 6 átomos de hidrogênio. Menos 1 átomo de oxigênio. Na verdade, -2, porque é o estado de oxidação do oxigênio, vezes 1 átomo. E isso aqui vai ser igual a 0. Bem, vou fazer a conta. 2 negativos vai passar para cá 2 positivo. 6 positivo passando para cá negativo. Então, 6 negativo mais 2 positivo. Vai ficar -4 negativo dividido por 2, -2. E aí o X, é o X do carbono, é igual a -2. Vamos dar um espaço aqui. Aí o crômio. Não tem jeito, o crômio aqui, o NOx do crômio, 3 mais. Aqui do crômio, do hidrogênio mais 1, do crômio 3 mais. Aí, vamos afastar um pouquinho. Vamos achar o potencial desse aqui, ó. Copiar para ajudar já. Aí nós temos X vezes 2, porque eu não sei o potencial do carbono. Aqui é 1 vezes 4, porque eu tenho 4 átomos de hidrogênio. -2 igual a 1 é igual a 0. Vamos fazer a conta. -2 aqui, vai passar do outro lado, 2 positivo. Mais 4 aqui, passando para o outro lado, -4. Divide por 2, -1. X do carbono é igual a -1. Deixa eu ver se é isso aqui mesmo. -2 passa para 2, positivo. -4, -2, -2 por 2, -1. E aqui nós temos mais 1 para o hidrogênio e -2 para o oxigênio. Então, veja bem o seguinte, você tem hidrogênio mais 1, com mais 1 também não vai mudar.
Aqui o hidrogênio continua sendo mais um. Então, não vamos ver o oxigênio, o hidrogênio, porque está tudo igual. Aí nós temos o crômio 6 para o crômio 3. Então, aqui, ó, deixa eu só anotar aqui. Para o crômio 3. Estou saindo de um NOx 6+, ou o mais 6, e indo para um NOx mais 3. E aqui o carbono. Estou saindo de um NOx -2 e estou indo para o NOx -1. O que está acontecendo? Quando eu saio de 6 e eu vou para 3, nesse caso aqui, eu estou reduzindo. Aqui está havendo um processo de redução. Quando eu saio do -2 para o -1, estou aumentando. Isso aqui é um processo de oxidação. Então já descobrimos quem está oxidando, quem está reduzindo. Aqui você já determina que o agente oxidante é a espécie que reduziu. Ela reduziu, causou oxidação em alguém. É o Cr2O7 2-. Quem que é o agente redutor? Agente redutor é quem está oxidando, porque ele oxida e causa redução em alguém. C2H6O. Segunda fase, ou segunda etapa. Deixa eu montar aqui. Montar a semi-reação de redução. Então, nós vamos pegar aqui a semi-reação de redução. Semi-reação de redução, quem está reduzindo? Cr2. Cr2O7 2-. E indo para Cr3+. Aí, segunda etapa, terceira etapa. Balancear as espécies menos oxigênio e hidrogênio. Então, vamos balancear agora. Nós temos 2 átomos de crômio aqui, eu preciso ter 2 também desse lado. Quarta etapa. Deixa eu só fazer um negocinho aqui.
Quarta etapa. Balancear os átomos de oxigênio. Como que a gente vai balancear os átomos de oxigênio? Vai pegar isso aqui. Aonde que está faltando oxigênio? Do lado aqui dos produtos. Eu tenho 7 oxigênios do lado dos reagentes. Eu preciso ter 7 aqui também. 7H2O. Agora nós vamos fazer o balanceamento balancear os átomos de hidrogênio. Vou pegar isso aqui. E agora, como o meio é ácido, porque ele falou que é ácido, eu vou verificar onde está faltando hidrogênio. Aqui eu tenho 14 hidrogênios. Eu vou ter que colocar 14 aqui do outro lado também. Mais 14H+. Depois, quinta. Aliás, deixa eu fazer um negócio aqui antes. Eu preciso escrever isso aqui para a reação, para a semi-reação de redução. Aí, não ficou bom, não. Aí, no sexto passo, balancear as cargas. Balancear as cargas. Veja, você tem 2 cargas negativas aqui. Aqui você tem 14 positivas. 2 negativas, 14 positivas. Significa que você tem, deste lado, 12 cargas positivas aqui, ó. 12 cargas positivas. Desse lado. Desse lado aqui você tem 3 vezes 2, 6 positivas. Eu preciso fazer essas coisas balancearem. Ou seja, o que eu vou fazer? Vou colocar aqui, ó, desse lado, mais 6 elétrons. A partir do momento que eu coloco mais 6 elétrons, eu consigo ter 6 elétrons com mais 6, 7, 8 elétrons, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, sobram 6 cargas positivas, e aqui já tem 6 cargas positivas. Então, essa aqui é a minha semi-reação. Essa aqui. Eu vou até marcar aqui. Essa aqui é a minha semi-reação. Vamos lá. Agora nós vamos fazer para a semi-reação de oxidação. Para a semi-reação de oxidação. Quem está oxidando? C2H6O indo para C2H4O. Deixa eu...
colocar aqui. Então, a espécie é C2, H6, C2H6O e C2H4O. Bem, vamos balancear as espécies menos oxigênio e hidrogênio. Vamos tirar isso aqui. Vamos colocar isso aqui aqui. Você tem 6 carbonos, desculpe, 2 carbonos, 2 carbonos, não precisa fazer balanceamento. Vamos balancear os átomos de oxigênio. Vou tirar isso aqui também. Oxigênio. Um oxigênio aqui, não precisa balancear átomo de oxigênio. Vamos balancear o átomo de hidrogênio. Nós temos 6 hidrogênio aqui, 4 aqui. Opa, 4. Eu tenho 2 átomos de hidrogênio. Deixa eu ver se é isso aqui mesmo. 6, 4 mais 2, 6. E vamos balancear as cargas. Desse lado eu tenho 0 cargas. Desse lado eu tenho 2 cargas positivas. Quer dizer, se eu pegar e somar mais 2 elétrons deste lado, eu vou conseguir deixar 0 carga desse lado e 0 carga desse lado também. Pronto, temos as duas semi-reações. Agora, vamos pegar aqui. E vamos escrever aqui. Unir todas as duas semi-reações e qual que é a palavra correta, gente? Tem que sumir com os elétrons e simplificar, unir todas as duas semi-reações e simplificar a reação global de forma que os elétrons não apareçam. Vamos pegar aqui. Aqui. Percebam, 6 elétrons, 2 elétrons. O que nós vamos fazer? Vamos multiplicar essa aqui por 3. Vezes 3. A hora que eu multiplico por vezes 3, a hora que eu multiplico isso aqui por vezes 3, eu vou conseguir sumir com os elétrons. Então, veja, quando eu multiplico por... Aqui, podemos tirar isso já. Eu vou ficar isso aqui com 3. Isso aqui vai ficar com 3. Isso aqui vai ficar com 6.
E isso aqui vai ficar com 6. Nisso, você vai ter uma simplificação desses 6 elétrons com esses 6 elétrons. Deixa eu ver se vai simplificar alguma. Vai simplificar também, ó. Esses 6 átomos de hidrogênio com 14. Vão sobrar desse lado aqui 6, 7, 8. 8 vai ficar aqui, ó. Deixa eu colocar ele menorzinho. Ele vai ficar 8 aqui, ó. Deixa eu ver se simplifica mais alguma coisa. Não. Agora você pode somar os reagentes. E vamos somar os produtos. Ah, calma aí. O 2, 3 já está aqui. Isso. Aqui. Aqui. Deixa eu ver se está certo agora. CR2O7, 2 menos. 3C2H2CO. 2CR3. 3C2, 4. Mais 7. É isso daí. Vamos ver se está certo agora. Número de oxigênio, 7. Com mais 3, 10. 3 oxigênios. Com mais 7 oxigênios, 10. 2 crônios, 2 crônios. 7, 14 com mais 7, 14 com mais 12, 26 hidrogênios. Aqui, será que fiz conta errada? 4, 8, 12. Claro que tá faltando, meu filho. Esqueci de colocar aqui os 8H+, que sobraram. 20, como é mesmo? 3 vezes 4, 12. 12 mais 14, 26. 6, 12, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Agora tá certo. Então, essa aqui é a equação balanceada. Essa aqui é a equação balanceada e essa aqui é a resposta do exercício. Assim, parece ser um exercício longo, difícil, mas não é. Porque você tem que montar a semi-reação de... Bem, antes, né? Você precisa encontrar o NOx. Depois que você encontrou o NOx, você precisa montar a sua semi-reação de redução. Depois que você montou a semi-reação de redução, você monta de oxidação e por fim você mistura as duas para você poder simplificar eliminando os elétrons. Então, o que a gente viu hoje? Beleza, Caroline? O que nós vimos hoje? Vimos a questão da eletroquímica. Eu falei para vocês hoje um pouquinho sobre balanceamento de equações. A partir desse balanceamento, a gente conseguiu estudar reações eletroquímicas em células galvânicas, que envolvem reações espontâneas, e células eletrolíticas, com ou sem a presença de bateria. Lembrando que a bateria ela pode favorecer uma reação ser mais rápida ou mais lenta. E lembrar que os eletrodos, os potenciais padrão que nós utilizamos, eles podem sofrer influência.
das substâncias que estão no meio, que esses potenciais padrão são possíveis de serem determinados porque nós definimos um padrão para esses potenciais, e isso damos a equação de Nernst, que permite nós determinarmos os potenciais de células eletroquímicas, eletrolíticas, durante um processo reacional para verificar se a reação está atingindo o equilíbrio ou não. Alguma dúvida, gente? Se não tivermos dúvida, boa noite a todos, bom final de semana. Semana que vem, se Deus quiser, estarei com vocês em Aracruz. Boa prova para vocês, viu? Tá fácil a prova, hein? Boa prova amanhã. Bom descanso, boa noite. Boa noite. A prova começa às 9 horas, José, até às 2 da manhã do domingo. Boa noite, David Porte. Beleza? Das 9 da manhã de amanhã até as 2, das 9 horas da manhã de amanhã até as 2 da noite, até as 2 horas da manhã de domingo. Tem muito tempo para fazer exercício. Beleza, José? Opa, top, professor. Muito bom. Então, tá bom. Moçada, é isso. Vou encerrando por aqui. Qualquer coisa a gente se fala pelo Zap. Bom final de semana para vocês aí. Falou, show de bola. Bom final de semana. Bom final de semana. Tô encerrando aqui, moçada. Abraço a todo mundo aí.